So I'm very glad to be here among friends and colleagues, people that I admire a lot. And I'd like to thank you for the invitation and congratulations the Faculdade de Belas Artes de Lisboa, especially Marta Frade e Alice Nogueira Alves, extended to all the organizing committee, the director of the Belas Artes, Faculdade de Belas Artes de Lisboa, the other professors and students who contribute to make this seminar happen. This is a very important event for the history of art, architecture, sculpture plasters, techniques, molds, casts, molding criteria, conservation and restoration actions, dissemination and the valorization of the ornamental plasters that you take care. Therefore, the arte do gesso, entre a criação e a réplica, estudo e preservação, represents an interesting opportunity to discuss, to get to how to exchange knowledge and practice together, to consolidate that only plaster with its technical, aesthetic, practical, theoretical, and philosophical characteristics allows. So we start this 8th section, preservation, conservation, and restoration, with Marta Lins Tavares and Eduardo Vieira, that who talk for us about the reflections of the conservation of stucco art in Portugal on 21st century. So I remember all professional that each paper has 15 minutes of time, and we try to get on this to be everyone to be clear, and I wish you a very good session. So we start with Eduardo Vieira and Marta Lins. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, quero parabenizar a organização, dar os parabéns à organização desse evento, com um tema tão importante para as artes decorativas. Eu vou falar aqui, apresentar um pouco sobre as reflexões, sobre os desafios da conservação da arte do estuco em Portugal no século XXI. Portugal tem uma rica tradição em artes decorativas e os estuques, eles dinamizaram os interiores de edifícios, tanto religiosos como civis, em Portugal. A presença do estuque em Portugal teve o seu grande êxito no século XVIII, principalmente com a vinda do italiano João Grossi, mas se estendeu durante o século XIX e até o início do século XX. Nós encontramos muitos edifícios do início do século XX com paredes e tetos em estuque. Aqui é o Palácio Burney, na Rua da Junqueira, que tem estuques belíssimos nas paredes e nos tetos também. Um outro teto em estuques muito bonitos, onde tem um programa decorativo também de grande beleza, é o Palácio Silva Amado, em Lisboa, no Campo Matos da Pátria, que está em restauro. O Palácio Burney, ele está fechado já há alguns anos, eu não sei como encontra-se em estado de conservação. E por que perdemos tantos esses revestimentos decorativos? Devido muito também ao abandono da prática da arte do estuque. Não existe um inventário sobre esses revestimentos aqui ainda. Existe um desconhecimento sobre a possibilidade, sobre as técnicas da conservação e do restauro. Tá? Tudo isso contribui para o desaparecimento desses revestimentos. E ainda, um grande investimento que as grandes cidades portuguesas têm tido na área da reabilitação devido ao boom do turismo, o que poderia ser o lado positivo, porque estão a reabilitar e nós pensamos, vão conservar os estuques, o patrimônio integrado. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo.
Nós temos, o que acontece é a opção pelo fachadismo, onde apenas a fachada, o exterior do edifício é conservado e todo o seu interior é demolido. Aqui essas fotografias são do interior, são estuques, são do interior do conjunto de edifícios do Rossio, onde tinha a pastelaria suíça. Tá? Esse revestimento em estuque, esses buracos aqui, provavelmente foram feitos, são ensaios que foram feitos durante o projeto para obras. Esses edifícios vão entrar em obras agora. Então, são ensaios estruturais, né? Provavelmente, eu não sei, mas pelos vistos são ensaios estruturais, mas foram feitos sem nenhum critério, né? Pronto, em cima de um revestimento que estragou quase tudo. Aqui o estado de conservação desses tetos estucados desse mesmo edifício também. São várias as técnicas e as tipologias dos estuques. Né? O estuque, como todos sabem aqui, é uma argamassa composta de gesso e cal com um acabamento fino. E pode ser aplicado em horizontal, em paredes, em superfícies horizontais e vertical. Quando o estuque é aplicado em superfícies verticais, eles podem ser aplicados em paredes e em colunas. O suporte dessas paredes podem ser tabique, né, com madeira, que nós encontramos muito aqui na Baixa de Lisboa, paredes com alvenaria de tijolo, alvenaria de pedra ou até alvenaria de adubo. E ele é composto, esse estuque é composto por várias camadas. Né? As primeiras camadas são compostas por camadas de cal e areia, certo? São as duas primeiras camadas, e sendo a última a camada de estuque, que pode ser colorida ou não. Quando colorida, é colorida com o pigmento incorporado na massa. Certo? E recebem também, muitas vezes, um revestimento decorativo, um acabamento decorativo. Então, ele pode receber uma pintura decorativa, como é o caso aqui desse, e pode receber também outros dois tipos de revestimentos, que é o estuco lustro e o estuco mármore, que são revestimentos que imitam materiais nobres. O estuco lustro imita um material nobre através de uma pintura, e o estuco mármore imita um material nobre, pode ser a pedra, a madeira ou outro, mas através de massa, de uma massa do estuque, onde a cor é conseguida através da incorporação dos pigmentos. Aqui um revestimento com estuque sobre um suporte de tabique. Aqui nós observamos as várias camadas, um estuco lustro, teto em estuque, e essa coluna belíssima, que é um estuco mármore. Isso é no Alentejo. Essa aqui é uma parede, um revestimento de estuco mármore, no edifício Palácio Silva Amado, Campo Marques da Pátria. É belíssimo esse revestimento, muito bem feito, e está em restauro atualmente. As superfícies horizontais dos estuques, as superfícies horizontais são os tetos, não é? Ele possui a sua estrutura dependente ou independente do pavimento superior, certo? Quando ele é independente, nos edifícios correntes, encontramos mais a estrutura dependente do pavimento superior. A estrutura independente são nos edifícios mais elaborados, em palácios. Tá certo? No entanto, quando a estrutura é independente, o teto ele tem uma melhor conservação, porque ele não sofre a vibração do pavimento superior. O suporte também desse teto pode ser um fasqueado, né, com a madeira, um fasqueado simples ou trapezoidal, pode ser também ou com o suporte de placas de gesso. Isso só a partir do final do século XIX foi quando surgiram essas placas de gesso, que são os conhecidos estáticos. Tá? Os estuques nos tetos são também compostos por várias camadas de argamassa. Né? A primeira camada também é composta por cal e areia, geralmente 2 camadas, e por fim a camada de estuque propriamente dita. Tá? E o acabamento? O acabamento pode ser um acabamento branco ou um acabamento colorido. Quando colorido, essa cor é conseguida através do pigmento
inserido na massa, nunca pintado. Tá? Pode também receber os moldes que são corridos, que pode ser corrido in situ, no próprio teto, ou corrido em bancada, ou através de moldes pré-moldados, moldes de silicone, que depois são fixados no teto. Aqui, esse teto, um teto branco, com vários moldes, vários elementos decorativos, e o suporte em tabique. E aqui nós observamos, né, as primeiras camadas de cal e areia, e, por fim, a camada do estuque. Aqui é um teto onde tem uma pintura decorativa, essa pintura é do José Malhoa, e do final do século XIX, e esse teto é o teto do teatro do Conservatório de Música de Lisboa, no Bairro Alto. Vai entrar também em restauro, o edifício. Mas quais são as dificuldades que nós encontramos para a conservação desses revestimentos? Né? É o saber fazer, porque temos pouco conhecimento como é que eram feitas as aplicações antigas sobre os estucadores antigos, certo? Devido ao envelhecimento desses profissionais mais experientes. Você tem também um reduzido conhecimento sobre a história artística e técnica dessa arte. Um reduzido conhecimento também sobre a composição desses revestimentos antigos, certo? Sobre esses temas, têm vindo investigadores, têm vindo a estudar e teses têm sido desenvolvidas sobre esse tema. Mas ainda temos ainda muito o que estudar. Sobre a conservação e restauro, ainda, infelizmente, há um grande desconhecimento sobre a possibilidade de conservar e de restaurar esses templos. E muitas vezes, numa obra de reabilitação do edifício, a opção é a destruição desses templos. E, às vezes, fazem réplicas, às vezes não. Certo? Por desconhecer que é possível conservá-los e restaurar. Mas isso acontece também por quê? Porque não existe uma lei de proteção para esses revestimentos. Somente eles estão protegidos somente quando é um monumento classificado. Então, o que é que podemos fazer para salvaguardar esses revestimentos? É importante, primeiro, que seja feito um inventário sobre esses revestimentos por região, né, por regiões de Portugal. Existem estuques de norte a sul, onde sejam identificados os programas decorativos, o estado de conservação, para que seja criada uma base de dados. É preciso fazer também uma recolha oral das informações de como é que eram feitos os antigos estuques com os antigos artistas. Promover encontros com esses antigos estucadores, para que eles possam também transmitir o conhecimento, e os jovens, haja um interesse dos jovens por essa arte. Tá? Também, muito importante, é o cumprimento do Decreto-Lei 140/2009, né? O Decreto-Lei português, onde ele está muito claro como é que deve ser a conservação e o restauro num edifício. Né? Por quem é que são as pessoas que devem intervir, tá certo? Quais são como é que os valores patrimoniais do bem integrado, ele avalia também os riscos de perda e também deve ser definido a metodologia de conservação e restauro. É muito importante estabelecer uma metodologia de conservação e restauro. É importante que se faça um estudo sobre as técnicas e materiais de restauro para como restaurar, né, esses revestimentos, porque usamos diferentes técnicas para restaurar um teto e restaurar um estuque numa parede, numa superfície de uma parede. Então, preciso ainda mais estudos sobre a questão da conservação, do restauro e da conservação desses revestimentos. Uma outra questão também muito importante é um diálogo, que existe um diálogo durante a reabilitação do edifício, durante todos os intervenientes, principalmente em fase de projeto. Tá certo? Então, é importante que haja um diálogo entre o conservador, o restaurador, o arquiteto, o engenheiro, tá certo? Para refletir o quê? Refletir como é que vamos conservar uma parede com as novas normas da construção civil, as novas normas da estrutura, tá certo? As novas normas de conforto ambiental. Como vamos conservar um teto com as novas normas
implicando com as novas normas do ambiente e da acústica. Pronto. Quando é que vamos ter uma opção de um compromisso, de uma solução de compromisso? Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto, tá certo? Então, é também necessário rever o regulamento da reabilitação e integrar os critérios da conservação e do restauro. E, por fim, certo? A conservação desse patrimônio entregado contribui para uma nova dinâmica de desenvolvimento e identidade da cidade. É importante, sim, criar uma lei específica para a proteção desse patrimônio, tá certo? É importante também levar esse patrimônio para o conhecimento do cidadão, onde ele possa mostrar os valores culturais dessa arte e promover, assim, um novo olhar para esses revestimentos estucados. Quando nós conhecemos, nós queremos preservar. Obrigada pela atenção.